Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vos peço que fiquem de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus, que vamos lê-la desta feita em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. Segunda carta, a carta à igreja que estava em Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele diz: Eu sei as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Graças a Deus. Feche seus olhos um instante. Vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento importante da construção da nossa base da fé. Um momento em que a gente veio ouvir a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus, sendo, portanto, um momento importante. Vamos continuar orando pelo nosso pastor, sua família, continuar orando pelo ministério, pela obra missionária. Oremos todos. Pai precioso, louvamos o teu nome por tua graça, a tua fidelidade, por tudo o que tu és, tudo o que tu representas para a tua igreja. Te agradecemos pela salvação perfeita, feita na cruz, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. Louvamos o teu nome pela graça de sermos chamados teu povo, pela residência do Espírito, pelo perdão dos nossos pecados. Louvamos o teu nome pela revelação da tua palavra. Fala conosco nesta noite, Senhor. Glorifica o teu nome. Manifesta, Senhor, que de fato tua presença está aqui no nosso meio. Continua abençoando a tua igreja, o nosso pastor presidente. Continua com a tua mão estendida sobre a vida do teu servo. Abençoa a obra missionária. Abençoa também, Senhor, a obra no Estado. Em nome de Jesus pedimos que seja assim. Amém. Pode sentar, querido, por favor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade singular de estarmos juntos, ouvindo a palavra do Senhor, mesmo que eu seja aquele que há de falar, mas também recebo, porque a palavra é a espada de 2 gumes, e eu estou aqui hoje pronto para receber a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ivan, pelos irmãos que estão aqui na minha retaguarda, companheiros, nobres companheiros de ministério. Vamos refletir um pouco na palavra de Deus, no texto que nós lemos em nome de Jesus. Nós estamos em Apocalipse, na primeira parte do livro das revelações. Essa é a primeira parte. É uma parte que a gente se depara logo com a manifestação de Jesus a João, o último apóstolo vivo na época. João morreu com aproximadamente 100 anos de idade. Já era aqui um ancião. A última tarefa de João foi esta tarefa que ele recebe aqui na revelação do Apocalipse. João recebe esta revelação em um lugar inóspito, improvável, num lugar que talvez fosse o último lugar que se imaginaria alguém receber uma revelação como esta que João recebeu.
Mas quem conhece o Deus da Bíblia sabe que às vezes, ou na grande maioria das vezes, as grandes coisas, as grandes manifestações de Deus sobre a vida do ser humano, de alguém em particular, se dá exatamente nesta solitude. Essa solitude experimentada por João, esse apóstolo velho, ou um velho apóstolo. Ele foi levado para a ilha de Pátimos, que era uma ilha mortífera, uma ilha de isolamento. João foi levado para lá na opção de ou ele seria martirizado lá em Roma, ou então ele seria entregue a morrer sozinho nessa ilha de isolamento, nessa ilha mortífera. E João é despachado para aquela ilha. E João, com muita facilidade, morreria, talvez por algum animal peçonhento. João morreria em função de desnutrição, de falta de alimentação. Naquela ilha não nascia quase que nada, não tinha nenhuma expectativa, e quem era lançado para ali sabia que estava sendo empacotado para morrer. Se ele não morresse por alguma eventualidade desta que acabei de elencar, João, na melhor das hipóteses, enlouqueceria, porque João estava ali levado para viver isolado, isolado do seu mundo, isolado da igreja, isolado de família, isolado de amigos, isolado em todos os sentidos. E nesta condição de isolamento, é possível que se abra janelas de depressão, que se abra janelas de ansiedades, e João estava nesta condição de isolamento. E João foi levado para aquela ilha com esta intenção que acabei de dizer, mas Jesus foi com João. Esse foi o grande lance, a grande mudança, é que Jesus estava com João, despachado para aquela ilha mortífera, que seria a ilha da morte, e se tornou a ilha da grande revelação, porque Jesus foi com João. Às vezes nós somos também empacotados para o sofrimento, somos empacotados para morrer. Às vezes nós somos despachados quando enfrentamos certas situações, onde de modo muito clássico todo mundo sabe que em experimentando tal situação, poucos conseguem resistir. Mas a grande pergunta que a gente deve fazer não é para onde a gente está sendo despachado, mas é se Jesus está com a gente, se Ele está conosco. Porque se Jesus está conosco, Ele faz algo surpreendente, como fez na vida de João, pois aquela que seria a ilha da morte se tornou a ilha da grande revelação, e Jesus se apresenta a João de modo extraordinário. E João, ainda vendo Jesus, tenta descrever e mal consegue. As palavras que João usa aqui, elas são bem distantes daquilo que Jesus realmente é, não pela incompetência do argumento ou da capacidade teológica ou argumentativa ou ilustrativa, mas porque Jesus é muito mais do que João poderia descrever ou declarar. De modo que João, quando descreve Jesus, ele sempre usa a palavra ele era como, ele era semelhante a, era parecido a. E ele começa a descrever usando essa linguagem figurada para tentar chegar um pouco perto daquilo que era maravilhoso e estava diante dele, que era a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. E João descreve, logo então, que ele descreve Jesus do jeito que ele podia descrever. Então Jesus dá a ele uma missão, onde ele deveria escrever 7 cartas, endereçadas às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, toda aquela área onde existia uma igreja, as 7 igrejas, igrejas conhecidas, igrejas que estavam firmadas e tinham certas características diferentes umas das outras. E João é instado a escrever essas cartas e enviar aos anjos ou aos pastores de cada igreja. E essas cartas continham em todas elas diagnósticos e prescrições, o olhar de Jesus lançado sobre cada congregação, cada igreja local,
onde Jesus tinha a capacidade, ele tinha a condição de diagnosticar a igreja e de prescrever a igreja, aconselhar, instar, admoestar a igreja naquilo que era necessário. E eu acho importante aqui que João, ele não escreve as cartas tendo essas cartas, nada de João. João apenas ele cria um ditado. Jesus vai dizendo e ele vai escrevendo. Não há nenhum elemento de João aqui. Não existe nenhuma ideia de João. É Jesus que está falando com cada igreja, tanto que em cada igreja é clássico, é comum a gente perceber a linguagem, e ao anjo que está na igreja tal escreve, assim diz aquele, e começa a descrever Jesus, e ele descreve de modo distinto para cada igreja. Jesus é descrito de modo distinto, diferente, de modo específico, e a maneira como Jesus é identificado, a maneira como ele se apresenta para cada igreja, já diz da condição da igreja, já diz do diagnóstico da igreja, e a gente vai ver isso aqui daqui a pouco em relação à igreja de Esmirna. Portanto, é importante a gente reiterar que João não escreve um material dele, ele apenas escuta e ele faz o ditado e envia, porque quem realmente fala com a igreja é Jesus. E toda vez que alguém se coloca como um canal para ser essa voz que representa esse canal através do qual a palavra flui, é preciso fazer com muito temor de Deus, porque a igreja é de Jesus, a igreja não é do homem, e o homem, quanto menos aparecer, melhor. É Jesus quem trata com a igreja, é Ele quem diagnostica a sua igreja, é Ele quem prescreve para a sua igreja, e o homem aqui é somente um agente passivo e um instrumento ativo, mas é um agente passivo. Ele só escuta, escreve, envia e não mete a mão em cumbuca. Tem muita gente se arvorando por aí, achando que pode mexer, talvez até entendendo de modo equivocado, fazendo da igreja, da congregação, fazendo do grupo o seu tabuleiro, aonde se mexe do jeito que quer e ao sabor do seu ponto de vista e ao seu bel prazer. Mas a igreja é de Jesus, a igreja ela tem dono, e tira a mão daí, porque senão vai pagar o preço. A igreja é de Jesus. Mas a igreja está no século XX, já indo para o século XXI. A igreja primitiva era dele, a igreja da pós-modernidade é dele, a igreja do século XX é dele, porque é a mesma igreja. Aí João faz com cuidado e só escreve aquilo que escuta. Às vezes tem gente que Jesus não pode nem dar uma inspiração profética, porque vai lá e a palavra, a inspiração profética já prescreve, pressupõe que diga somente até 10, mas alguém bota 11, bota 12 e bota 13, e em várias profecias e em vários momentos onde o homem aparece, a gente percebe o toque humano, a influência, uma vontade, uma manipulação, e isso é muito perigoso. E João é um velho apóstolo, besta ele não é, e só escreve, escuta e escreve, e envia para os pastores de cada igreja. Percebe como a liderança, seja em que instância for na vida, desde uma liderança exercida dentro da eclesiologia, ou uma liderança numa empresa, ou na gestão de grupo, como isso é perigoso lidar com as pessoas, estar numa condição de mando, como isso é perigoso, é necessário quando se tem realmente a vocação para aquilo, mas como isso deve ser feito com temor de Deus, porque em se tratando
tratando de gente, de pessoas, em se tratando de liderança, é preciso que a gente goste de gente. É preciso que a gente entenda, conheça as pessoas e prestemos contas do nosso fazer naquilo que a gente está conduzindo, aonde envolve corações, emoções, destinos, pessoas. É preciso ter muito cuidado, porque a primeira pessoa que foi enviada a carta foi para o anjo da igreja. Foi ou não foi? Mas é para a igreja, na sua representatividade. Oremos como nunca, pelo ministério da igreja, ou por qualquer um que exerça algum tipo de liderança em qualquer instância, porque cada um de nós vamos prestar conta do nosso serviço a Deus. Cada um de nós vamos, portanto, orar como nunca por aqueles que exercem posição de proeminência no meio da nossa igreja, porque é um jogo perigoso. E embora muita gente concorra por isso, e quando você vê alguém correndo demais atrás dessas coisas, na verdade, ele ou ela nem sabe o que está procurando, porque quem realmente sabe o que é isso, não procura. A vocação é que procura. E às vezes é Deus que enquadra, que exige, que invoca e que cobra, mas que é exatamente assim. Tente fugir da sua vocação. Se você conseguir, é porque você não tinha vocação. Mas se Deus tem um chamado para você, você pode até tentar sair daquele enquadre, mas não conseguirá, porque Deus vai atrás, enquadra. Deus tem um jeito de tratar a gente, de desarmar a gente, e de modo a que nos fazer entender que fomos talhados, fomos constituídos para aquele fim. Escreve as 7 igrejas. E a gente tem aqui a segunda carta. Eu acho que a gente poderia passar aqui um bom tempo da noite falando sobre isso. Cada carta era diferente uma da outra. Existem, no entanto, certas similaridades que a gente deve analisar aqui. A primeira é que Jesus, e já foi dito aqui, se apresenta de um modo distinto para cada igreja. Percebe como a gente deve refletir também nesse detalhe, que a forma que Jesus se apresenta para um, não é do mesmo jeito que ele se apresenta para o outro. Eu sei que a gente segue um padrão doutrinário, eu sei que a gente segue uma liturgia, eu sei que a gente segue um molde, um modelo. Eu acho que isso é importante e a gente não deve abrir mão dessas coisas, porque isso define a gente, isso realmente descreve a vida da gente e a nossa fé. Mas Jesus é também na particularidade de cada um. Tem gente que diz assim, deveria ser assim com fulano, e tu sabes, vai viver a tua vida, deixa a vida de fulano, porque Jesus sabe como se apresentar a ele, como tratar com ele. Portanto, eu me lembro aqui que, inclusive em relação a João, né, que Jesus tratava com Pedro, depois de Pedro ter negado a Jesus, e Jesus se apresenta a Pedro e restaura a vida de Pedro, e estimula, e muda realmente a vida dele, e diz para ele do futuro dele, da vida dele, e como será ele tratado de antemão no olhar de Jesus, sendo, portanto, cuidador de ovelhas. E Jesus diz algumas coisas sobre a vida futura de Pedro, digo. Aí Pedro, quando escuta aquilo, fica feliz sobre a vida dele. É isso que Jesus tem para mim. Ele deixa muito definido agora, muito claro, que ele nunca me esqueceu, que ele tem algo comigo, glória a Deus. Mas quando ele olha de lado, ele vê João. Aí diz assim, Senhor, e deste aí? O que será? Porque ele era o mais novo na época. E deste aí, o que será? Jesus olha para Pedro e diz assim,
Olha, se eu quero que ele fique até a minha vinda, e a vinda é essa, você entende? O Apocalipse, se eu quero que ele fique até a minha vinda, a minha volta, a minha vinda, o que tu tens com isso? O que você tem com isso? E eu acho isso aqui muito importante, que eu nunca posso padronizar Jesus do jeito que ele cabe em mim, do jeito que ele tem que caber em todo mundo. Não é assim, porque se assim o fosse, perderíamos a riqueza, a bênção da diferença, da espiritualidade, dos ministérios múltiplos que existe entre nós, a forma como cada um enxerga, concebe, experimenta Jesus na sua própria singularidade. E isso traz a riqueza do corpo, a capacidade que a gente tem de ver nuances diferentes, de compreender facetas diferenciadas da vida espiritual e da própria convivência com Jesus. Eu acho isso extraordinário aqui. E depois, pontos comuns em cada carta. É que nenhuma carta ela é fechada. Jesus traz o diagnóstico e traz a prescrição. Ele identifica os pontos de vulnerabilidade, pontos fracos da igreja local. Ele identifica isso com uma maestria, com uma perfeição extraordinária. E quando ele faz isso, ele não fecha a carta, ele sempre abre uma possibilidade para uma mudança, para um arrependimento. Ele identifica a fraqueza, diz que não é assim, que deve ser de outro jeito, denuncia, ele faz a crítica, ele traz à tona a dificuldade, mas ele não lacra, ele não fecha, ele sempre deixa o precedente para mudança. Quantas vezes na nossa experiência existencial com Jesus não fomos também enquadrados, diagnosticados, mas nunca lacrados, sempre uma oportunidade para mudança, para o arrependimento, para uma reviravolta na nossa vida. Esse é o Jesus gracioso, que identifica, mas não fecha, não empacota, não lacra, mas diz assim: está errado, não me agrado, mas vem. Volta, desperta, sai desta condição. E isso está nas cartas. Aqui se a gente fosse classificar, a carta mais incomum. Esmirna. Eu acho extraordinário essa carta. O nome significa mirra, cheiro suave. E isso fala de uma delicadeza, talvez em função das coisas que a cidade passou. Eu não estou dizendo que o nome da igreja, mas o nome da cidade, Esmirna, mirra, cheiro suave, ficava no norte de Éfeso, a península do mar Egeu. Era um centro urbano altamente desenvolvido para a sua época. Era um centro comercial que chamava a atenção de toda a Ásia. Estava sob a dominação do Império Romano e em franco desenvolvimento no aspecto da arquitetura, porque tinha palácios, ela tinha literaturas, ela tinha biblioteca, ela tinha coliseus. Esta cidade aqui, altamente desenvolvida, era um centro poliesportivo extraordinário. Os atletas da época, os grandes gladiadores e os Jogos Olímpicos aconteciam ali em eventos já pré-estabelecidos, que chamavam a atenção de toda Roma, de toda a Ásia e de todo aquele lugar ali que nós conhecemos hoje como a atual Turquia. E aquilo
muita gente convergia para aquele lugar. Foi uma cidade que tinha um privilégio de estar situado ali naquele golfo, tendo como referência todo o mar Egeu e a facilidade de transitar entre outros continentes, principalmente a Europa, povoada e dominada por Roma. Este lugar aqui se tornou um lugar símbolo do poder e da majestade de todo o Império Romano. Era um grande centro de concentração de pessoas que vinham de todos os lugares para mercadejar ali, para viver e experimentar a intelectualidade dos gregos, para experimentar a expansão e a dominação de toda Roma, que estava presente ali pela representação do próprio governo. E ali então este lugar era símbolo do poder de Roma e do imperador. Era também uma cidade cosmopolita, era uma cidade que adorava também a vários outros deuses, mas principalmente os deuses venerados por Roma, que era a própria Roma. Porque acreditem, ali havia um templo para adorar a deusa Roma. Tudo que Roma representava no seu poder, na sua dominação, na sua, que se chamava ostentação de civilizar o mundo inteiro, mesmo à custa de assassinato e de sangue. Mas este poder que se arvorava era venerado ali no culto a deusa Roma. Eles tinham um outro templo, era este templo usado para adorar o imperador, que era considerado um rei e um deus ali naquele lugar. E Esmirna era um centro de fortalecimento das ideias e do jeito romano de viver e de impor a civilização do seu próprio jeito. Essa cidade era também uma cidade que tinha uma grande concentração de judeus. E algumas pessoas começaram a perguntar por que tantos judeus ali naquele lugar. Mas onde tem grande comércio, tem judeu, né? Judeu adora trocar, vender. E muitos judeus ficaram prósperos ali. Hoje, na atual Turquia, existe um elevador que liga a cidade baixa com a cidade alta. Parecido um pouco com Salvador. Um elevador feito quando não havia muita tecnologia desenvolvida para a época. Mas um grande empreendedor judeu, querendo facilitar a vida dos seus irmãos judeus que moravam na cidade alta, e aí então ele bancou a construção desse elevador para facilitar, e até hoje isso existe ali naquele lugar. E os judeus estavam ali por causa do desenvolvimento comercial daquele lugar. De modo que onde tem judeu tem dinheiro, aonde tem judeu tem dinheiro, mas tem também a religião judaica, o legalismo estava ali, havia mesquitas, havia reuniões, havia um culto organizado, o judaísmo vivia ali com toda a liberdade, desde que não causasse motins e revoltas contra o império, desde que respeitasse as condições do imperador, e o judaísmo vivia ali quase que no mesmo modelo que existia nos evangelhos e nos dias de Jesus. Essa cidade foi destruída por um grande terremoto, porque aquele lugar, toda aquela península ali, está construída em cima de placas tectônicas frágeis. E Éfeso foi destruída por um grande terremoto. Esmirna foi destruída por um grande terremoto. Ficou 400 anos embaixo dos monturos, até que resolveu-se recriar Esmirna, e alguém que idealizou isso, Lisímaco, ele disse que iria reconstruir a cidade para que ela se tornasse a joia de toda a Ásia, a joia de todo o Oriente, e ele conseguiu isso. Se você for visitar Éfeso, você vai encontrar somente ruínas, não tem mais a cidade, mas se você for procurar a antiga Esmirna, você vai encontrar ela lá, reconstruída, por causa de todo o privilégio geográfico e de toda a ideação
expansão e de como ela incorporou todas as ideias da dominação do Império Romano, ela foi reconstruída ali. Se pergunta, quem foi que levou o evangelho para ali? A gente não sabe ao certo. Alguns presumem, creio também assim, que tenha sido através de Paulo, de modo indireto. Porque Paulo esteve 3 anos em Éfeso, ensinando na escola de Tirano. E durante aquele tempo em que ele ficou ali, a escola se tornou um centro de irradiação do evangelho, e de modo que era bem próximo entre Éfeso e Esmirna, e de alguma forma indireta, alguém que passou por Éfeso, pela escola de Tirano, passou pelas mãos de Paulo, ou passou pelas mãos de um discípulo de Paulo, o evangelho se tornou ali, porque a dinâmica do reino, ela é assim, não tem nem como mapear direito, porque é alguma coisa que vem, e que entra e se apodera, sem pedir licença, e por mais que se tente asfixiar a fé cristã, é inútil, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, de modo que a semente do evangelho chegou em Éfeso. Escute, veja aí. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. O que é que diz? Isto diz o primeiro e o último. Chegou o evangelho ali, mas como ali tinha toda essa cultura hedônica, como ali tinha toda essa cultura de muitos deuses, e havia judeus ali que não viam desde cedo, desde antes, o cristianismo com bons olhos, que inclusive os cristãos eram chamados de ateus, porque não criam nos deuses da tradição, nos deuses que era, na realidade, o cardápio que todo mundo comia. Os cristãos reivindicavam que Jesus era Deus e que não havia mais nenhum Deus além dele, e esta fé que se arvora e que se coloca sem medo, é uma fé que de algum modo ela vai angariando em antipatia, ela vai incomodando o ambiente e vai criando condições de rupturas, de modo que ali, por essas razões, era um centro de resistência ao cristianismo. Mas por mais que se resista, ele estoura ali. E começou o evangelho a chegar ali. Mas era uma igreja pequena, jovem, pequena, pobre. Os historiadores dizem aqui que essa igreja era composta de escravos, na sua grande maioria. E quando eram livres, eram perseguidos e tinham seus bens confiscados pela pressão do Estado, que não admitia outra religião, que não admitia essa reivindicação de um Deus só. E a história vai dizendo de uma igreja pequena, de uma igreja perseguida, de uma igreja que sofria as perseguições da instituição e sofria perseguições internas. Era uma perseguição institucionalizada pelo próprio Estado, que sancionava leis, que ditava regras, que asfixiava a igreja, e qualquer semelhança não é mera coincidência. Daqui a algum tempo, e já estamos vivendo isso, vamos nos deparar com leis que conspiram, com leis que cerceiam, que segregam a igreja, mas o sangue de Jesus tem poder. A igreja está nas mãos do Senhor. E não importa se como a organização, como o sistema do mundo enxerga a igreja, ela é a igreja do Senhor e tem a sua essência. Aí ele diz aqui, aonde todo mundo ia se reunir, havia perseguição. Os judeus se infiltravam no meio da igreja, faziam delações, faziam acusações, criavam coisas para colocar a igreja contra o Estado. E a gente vê esse jogo nos nossos dias. Gente
que se diz intelectual, formadores de opiniões, tentando fazer esse jogo sujo, mas a igreja está orando, a igreja é de Jesus, a igreja, ela não vai ceder, a igreja não vai baixar a guarda, e o texto diz exatamente isso, de uma igreja pequena e perseguida. E Jesus diz que entende e que vê essa perseguição institucionalizada, uma perseguição legalizada, uma perseguição moralizada, porque era sancionada essas coisas, mas ele diz que também vê, de modo muito mais agudo e grave, a perseguição daqueles que se dizem judeus, mas não são. E Jesus diz, são sinagoga de Satanás. Gente que dizia agir em nome de Deus, mas que estava a serviço de Satanás. E até hoje existem essas coisas por aí afora. E a igreja está orando em nome de Jesus. E o Senhor está vendo todas as coisas. E Ele diz aqui, isto diz, o primeiro e o último. Ora, quando você é uma voz solitária, de minoria, e pobre, e sem condições, e atribulada, quando você é isso, você se sente realmente desse jeito, asfixiada. Mas a igreja, ela tinha convicções profundas, e ela não precisava ser ali, como igreja local, uma igreja antiga. Essa igreja foi pastorada por um discípulo do próprio João. João passou por esta igreja, e ele agora escreve a essa igreja que vivia esta condição de perseguição. Ora, nada melhor para entender a perseguição de um perseguido do que um outro perseguido. Quem escreve para os perseguidos é o que está em condição de perseguição. E ele sabe o que está escrevendo e para quem está escrevendo. Toda vez que você sente uma dor e vai buscar a Jesus, ele diz assim, eu sei a sua dor, eu entendo você, eu passei por um corpo de carne, eu passei pela cruz, eu sei o que é essas coisas, e João escreveu desse jeito. Isto diz o primeiro e o... Veja, quer dizer, eu abro a história e eu fecho a história, sou eu que falo contigo, tu na tua solidão, tu que vives assim, confinada, perseguida, segregada, eu digo a ti que não há nenhum equívoco na tua fé, que todo mundo segue os seus padrões e tu insistes em me amar, em guardar a minha palavra, pois eu quero te dizer que não há nenhum equívoco nisso. Eu sou o primeiro e eu sou o último. A maioria está equivocada, você, minoria, você está certa, estás comigo, estás guardada em mim. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Não sou levado por maioria e nem por antiquários. Eu sou levado por um coração fiel a mim, e eu vejo isto em ti. Não há equívocos na tua fé. Sabe por quê? Às vezes a gente se sente tão alienígena em um mundo tão polarizado, pluralizado, relativizado. Um mundo tão capitalista que coloca em xeque os valores do evangelho, valores de família, e vai descendo a ladeira em uma bagunça, em uma insanidade desenfreada. Às vezes a gente, se não tiver cuidado, a gente começa a repensar a nossa fé. Mas Jesus diz à igreja, não há equívoco na sua fé, é isso mesmo que eu esperei ver em ti, e eu vejo isto em ti. Não se preocupe de ser a voz que canta só. Não se preocupe em ser a testemunha solitária, em ser aquele que prega na solitude. Não se preocupe com isso, porque Jesus está vendo você. E é a tua fidelidade a Ele, o pêndulo que realmente define e caracteriza a legitimidade da tua fé. Ele vê todas estas coisas. Jesus nunca foi de maioria. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra. Escuta a palavra, preste atenção na palavra, ser fiel a Deus e vai dormir em paz, porque Jesus disse, eu sou o primeiro. Desde lá, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou assim. Meu olhar
passa pela história desse jeito, eu sei aferir a fé. Eu sinto cheiro de fé. Eu sinto cheiro de fidelidade, de amor a mim. Eu percebo quando um coração está apaixonado por mim e disposto a pagar qualquer tipo de preço que seja possível, uma vez ajudado por mim mesmo e pela minha graça. Eu conheço um coração ensinável, conheço um coração disponível, sei aonde tem ambiguidade, conheço a máscara de quem a usa, eu conheço todas as coisas. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Quer dizer, é a minha palavra que abre, é a minha vontade que fecha. É a mesma coisa de dizer, eu tenho as chaves de Davi, a chave de Davi, que abre e ninguém fecha e ninguém. Eu sou o único que pode legitimar a história da vida de alguém. É sobre o crivo do meu olhar que tudo se revela como um falso ou verdadeiro. Eu sou o amém. Sou eu quem carimbo na cruz. Eu adquiri este poder de legitimar. Meu Pai só aceita se passar por mim. Eu sou o amém. É da minha vontade. Amém. Quantas vidas carimbadas com o amém de Deus está aqui. Levanta a tua mão, glorifica o nome do Senhor. Quando Ele olha para ti, Ele diz, eu sou o teu amém. Eu legitimo você. Eu sou o primeiro e o último. Você entende? O que viu, o que foi morto. Olha aqui o que diz. Foi morto e reviveu. E aqui tem muita coisa para a gente ver. Fui morto e revivi. Sou o mesmo Jesus histórico. Estou aqui. Passei, experimentei a morte por ti, mas estou vivo. Tenho poder. Não simples. Veja, ele está se apresentando. Aí veja que lá na frente, lembra que eu disse, a forma dele se apresentar já diz do conteúdo da carta e do diagnóstico. Lá na frente ele fala de martírio, e aqui ele diz, eu estive morto, mas eu revivi. Quer dizer, não superfature esta existência aqui. Não supervalorize esta existência aqui. Porque vivo ou morto, você já é meu. Porque de qualquer forma, você já é meu. O que realmente importa é usar essa experiência existencial na carne como uma forma de me conhecer e me glorificar. Quem conhece a Jesus aqui? Quem conhece? Quem está glorificando Ele na carne, no corpo, nesta existência aqui? Aqueles que assim o fazem, escutam esta voz. Aqui, pai, eu tenho sonhos, eu tenho projeto, amém. Mas, ei, é só por um tempo, viu? O céu espera você. A eternidade é o teu lar. Isso aqui é mínimo. Não fique ambicioso, não fique esfolegante, correndo atrás de muita coisa. Procure amar e ser amado, se possível. Procure perdoar, seja gentil, faça a obra de Deus, adore a Deus, experimente a beleza da existência na presença do Senhor, curta a vida em comunhão com Deus, no mais, aonde a vida lhe convocar, se mova sem quebrar os princípios da palavra e ande sob a égide, sobre a consciência de que aqui é só por um tempo, a eternidade espera a tua vida em nome de Jesus, de modo que se estás sorrindo aqui, é só por um tempo, se estás chorando, também é só por um tempo. O segredo é sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração e não se aperreie com mais nada. Eu estive morto, mas eis aqui, eu estou vivo. E depois ele diz assim, sei tudo sobre você. Ele diz aqui, ele diz assim, vamos ver?
Eu sei as tuas obras. Não precisa ninguém me dizer, fuxicar, fazer levantamento, fichário, dossiê. Eu sei. Eu acho maravilhoso a gente dormir em paz, em saber que Ele sabe. A gente vive gente com pulsões neuróticas, querendo agradar todo mundo, atender todo mundo, querendo fazer com que todo mundo conviva bem, fazendo esta política, adoecendo a sua própria alma. Descansa o teu coração. Jesus conhece você por dentro e por fora. Ele diz, eu sei as tuas obras. Tens as obras da fé. Eu conheço a essência da tua fé. Eu conheço esta fé sem incoerência. Eu conheço você. Porque às vezes alguém pode apanhar alguém em um momento da sua vida, mas um momento não me define. Eu estava ministrando numa igreja essa semana, aí falei sobre aquela parte. Eu não estou preocupado em terminar esse sermão, não. Amém? Dá-nos do vosso azeite, para que não falte a nós e a vós. Todas elas dormiram em altas horas da noite, e as 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas, ou nécias. Ora, mas quantas dormiram? Quantas? As 10. Mas o segredo aqui é que a ênfase não está em dormir. Porque em algum momento do nosso exercício na fé e da nossa existência, a gente pode sentir um cansaço, uma fadiga natural, que é vista pelo olhar daquele que vê todas as coisas, mas não é vista de forma algoz, de forma truculenta, é vista como uma resposta de um corpo, de um ser humano, de um tabernáculo, de uma mente que perpassa pela questão psicológica e biológica, que assimila também o ambiente, de modo que há uma tolerância na graça. Todas as 10 dormiram, mas sabe qual é o segredo? É que quando se é louco, quando se é nécio, é dormindo ou acordado. Está acordado, é louca. Está dormindo, é louca. E quando se é prudente, é acordado ou dormindo, é prudente. Está debaixo do meu olhar, da minha graça, porque o é na essência, não o é no aparato, não o é apenas por parecer que é e parece que é e é, estando dormindo ou acordado. Eu não sei como está o nível da tua fé, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu conheço as tuas obras, assim diz o Senhor, sei tudo de você, estou tangendo você para mais perto de mim, eu quero lhe ajudar, eu vou fazer a minha vontade na sua vida e estou tratando com você. Eu conheço você. Eu sei que não há coerência entre aquilo que tu dizes como objeto da tua fé e aquilo que tu fazes enquanto na tua prática. De modo que eu não vejo nenhum abismo entre aquilo que é ortodoxia e aquilo que é prática. Vocês são coerentes, um grupo pequeno e pobre, feito na maioria de escravos, perseguido, mas não há incoerência entre vocês, na fé de vocês. Que coisa linda essa declaração de Jesus, gente autêntica, fé autêntica, na essência e não apenas de aparência, é o que a gente vê aqui. Ele diz, conheço as tuas obras. E conheço o quê? A tua tribulação. Tribulação. Tribulação vem de pressão. Sabe o que é? Diminuir o espaço e diminuindo cada vez mais. É isso que se define a palavra tribulação. Está sob pressão constante.
sem poder respirar, sem espaço, cesseada, não consegue. E às vezes a igreja passa por momentos na história dela assim, desse jeito. E aquele que é o dono da igreja diz: conheço as pressões, conheço que estão tentando te asfixiar, eu conheço. Você sabia que Jesus conhece todas as coisas que estão tramando contra você, falando de você, armando para você? Ele conhece todas as coisas, as reuniões, as fofocas, os disse-me-disse, e tem coisa que ele vai deixando, mas o importante é ele fazer você entender que ele está vendo tudo, ele está vendo essas coisas, ele está vendo essas conspirações que podem existir, porque a nossa vida espiritual, ela acontece nos bastidores de conspirações, e que quem não for maduro para entender isso, vai adoecer, vai morrer na fé. Eu sei disso, eu experimento isso na carne, mas não adoeço, coração cheio da graça, blindado pela graça, não se preocupe com mais nada. Ele conhece você e conhece as tuas tribulações, conhece as ameaças, as armações. Conheço. Aí diz assim: eu conheço também tua pobreza. Veja que coisa. Mas ele diz assim: mas és rica. Que coisa. Jesus enxerga em você coisas que nem você mesmo enxerga, que nem as pessoas entendem, interpretam de um jeito, e diz assim: coitado. Jesus diz assim: como está cheio de mim, como é rico. E que só quem olha, esse olhar é Ele. A gente vê apenas a aparência. Eu sei que Jesus pode, quando Ele quer, fazer prosperar quem Ele quiser, quando Ele quiser, porque minha é a prata, meu é o ouro. Ele faz todas essas coisas, mas não importa, isso é com Ele. A minha fé deve ser explicitada, assumida, experienciada, independentemente dessas questões externas, econômicas, sociais. Independente dessas coisas, a fé, quando é fé, ela se assume em qualquer estação, primavera, verão, outono, inverno, ela se assume desse jeito. Conheço. Faltava até alimento em alguns lugares, faltava o básico para a grande maioria deles, mas Jesus disse assim: você é rica. Eles que se dizem, você lembra da igreja de Filadélfia? Tu diz assim: rico sou, estou farto, né? eu posso essas coisas, tenho amigos, eu tenho dinheiro, eu tenho tanta coisa. Aí Jesus diz assim: averigua direito, isso que tu vês como beleza, como atributo, como riqueza, veja que eu não vejo assim. Eu te digo que sob o meu olhar, tu és miserável, pobre, cego e nu. E para essa igreja pobre, ele diz assim: conheço que tu passas por certas privações, e mesmo essas coisas não impedem que tua fé seja esta fé. Conheço tua fidelidade no pouco, no muito. Conheço que estás esperando em mim, mas eu vejo em função dessa espera, desses atributos que tu tens, da tua paciência, da tua perseverança, do teu amor a mim, que na verdade tu me atrás a cada dia para mais perto de ti. Eu me comprazo em ti, eu elejo você, eu amo você e eu separo você para uma grande obra. Ele separou esta igreja para uma grande obra, que não separou as outras congregações, somente ela tinha este perfil. Aí diz assim, vou terminar. Verso 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Opa, você já pensou, se Jesus dissesse a você: olha, vem umas broncas aí, vem chumbo grosso, tu vais padecer. Eu acho que talvez a gente até, é melhor que essas coisas peguem a gente de surpresa, né? É melhor.
Às vezes o Espírito Santo vai preparando a gente de modo misterioso. E a gente, rapaz, eu orava nesta dinâmica de oração. E ultimamente eu tenho sido despertado para um negócio, sabe? Uma aproximação mais. A gente não deve viver na carne, é no Espírito. Ele está atraindo você, preparando o teu coração para uma nova fase na tua vida. Ele está trabalhando em você, por você. Está preparando, porque Ele quer investir pesado na tua fé e na tua base. E Ele diz aqui exatamente isso. Não temas das coisas que hás de padecer. Quer dizer, eu sei da tua tribulação, eu sei da tua pobreza, mas ainda tem coisa. Aí vem coisa pesada por aí. Não, mas eu digo a ti de antemão, eu que sou o primeiro e o último, que estive morto e estou vivo, eu digo a ti, não temas. Rapaz, a gente entra em qualquer lugar, se ele disser assim, eu estou com você, não temas. Olha, eu tenho direito de ter medo até ouvir esta voz. Quando eu escuto esta voz, aí eu não tenho direito ao medo, porque esta voz que me fala é a voz que ativa em mim esta graça, esta capacidade de me levantar e ser um gigante na fé, porque Ele falou comigo. Não temas, escute, que honestidade. Não temas das coisas que hás de padecer. Ponto. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Veja aqui a honestidade. Satanás quer, tem intenção, e eu vou deixar. Isso é só a Bíblia que tem isso. E eu vou deixar. Há momentos na vida da gente que parece que essas forças avançam, alcançam um raio que a gente não imaginava que pudesse alcançar. E a gente vai a Deus e diz assim, Senhor, e agora? Como deixastes essas coisas acontecerem? Você está pensando que Deus deixa a gente assim à toa, marginalizado, descuidado? Está pensando que Deus é pego de surpresa por essas coisas? Essas coisas nem estavam acontecendo de antemão. Ele já veio, se antecipou e disse assim, não temas. Isso vai se instalar como realidade daqui a poucos dias. Mas não temas, porque eu conheço a tua fé. E eu termino aqui dizendo a você, esta é a fé bíblica. Fé para tudo. Fé para qualquer hora. Não é a fé de subir. É, mas se for para descer, ouvindo a voz daquele que diz, não temas, sou o primeiro e eu sou o último. Não temas. Vai parecer que tudo saiu do controle, mas eu estou no controle de todas as coisas. E este agente, que parece ser um agente que age com autonomia, com autoliberdade, arrogante, não temas, porque na verdade está marionetado por mim, é permissão minha. Tu és levantado como testemunha da fé, que vai a qualquer instância, mas que permanece sendo fé, fidelidade a mim, independentemente das consequências, para viver ou para morrer. Eu creio nele, eu amo ele, meu coração é dele. Se ele quer me exaltar e fazer de mim um mártir, que seja, conquanto que o nome dele seja glorificado. E é isto que importa. Esta carta aqui pode ser uma carta que frustre a tendência teológica e cristã moderna, mas é Bíblia que diz para a gente assim: pela fé subiram montanhas, andaram perdidos, errantes pelo deserto, pela fé foram cerrados ao meio, uns não aceitaram nem
viver e se entregaram completamente, se abandonaram em mim, confiaram em mim, em um nível de confiança e de amor por mim, porque o Evangelho lhes foi revelado e passaram a não considerar em alta conta a existência aqui, mas apenas a entenderam como um tempo para glorificar o meu nome, e eu fiz da vida deles aquilo que me comprazia e nunca vi resistência neles. E eu disse a esta igreja: ele virá e avançará e ganhará terreno, mas não temas. Não temas. Precisamos reavaliar a nossa fé. Precisamos reavaliar até que ponto estamos dispostos a ir por amor a Jesus. Precisamos reavaliar o nosso conceito cristão. Sim, e não falo como quem tem resposta para todas as coisas. Sou um buscante, estou no meio de vós, sou um de vocês, mas eu vejo isto, esta coisa da prosperidade, essa coisa que vem e que quer e que busca essas coisas daqui de baixo. Mas Deus é o dono da vida da igreja e de cada um de nós. A uns ele constitui para uma coisa, a outro para outra, conquanto que ele seja engrandecido e cumpra em mim toda a sua vontade. Louvado seja o nome de Jesus. Essa igreja que não cede e que pode até cair, mas cai vitoriosa, porque caiu na obediência. Essa igreja foi martirizada. O pastor dessa igreja, Policarpo, foi martirizado, foi queimado. E Jesus avisou: não temas. Quando mergulhares para outro lado, cairás nos meus braços. Não temas. Não aceites negociar a tua fé. Vai até o fim. E ele diz assim: ser fiel até. Esse era o preço para esta igreja. Ser fiel até a morte. E isso não vai ficar de graça. Eu te darei a coroa da vida. Escute essa voz e leve isto para casa. Fé sem barganha. Fé sem negociação. Fé porque conheceu a cruz. Fé porque o coração está completamente apaixonado por Jesus. Fé que não pede troco, que não exige resposta. Eu conheço alguém que uma vez disse: a minha vida está na mão de Deus. Eu disse a ele: está na tua mão, faz o que tu quiser, te vira. Tive esse pensamento, tal pessoa está assim, atravessada, está na tua mão, te vira. Tu estás nas mãos de Deus. Te vira com esta realidade. Te vira. Eu estou nas mãos de Deus. E Ele não negocia. Ele não negocia. Vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, e depois vem, terás um lugar no reino. O homem foi embora, e Jesus amou ele, mas a fé chama, a fé cria na gente essa ruptura, e a graça de Deus nos dá essa disposição, de ouvir essa voz que diz: sim, hoje, nesses tempos, que todo mundo está tentando escapar, que todo mundo está supervalorizando essa existência, Ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem quer a coroa da vida? Ser fiel até a morte. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755.
Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.